Ok até aqui? Muito bem. Vamos então, medos. Falamos no encontro passado sobre o medo enquanto um fantasma da alma da gente. Ok? Hoje eu quero que vocês pensem no medo como alguma coisa que diz algo importante sobre nós. Eu e você temos medo. Temos medo. E a pessoa que tem medo, pelo seu medo, nos diz muito sobre ela mesma. Quando nós somos capazes de olhar para nossos medos, assumir que nós os temos e darmos um nome aos medos que temos, esses medos que vêm à nossa consciência nos revelam muito de quem nós somos. E isto se chama autoconhecimento. O medo fala muito de mim. Os meus medos falam muito de mim. E existem medos básicos e existem medos complexos. Medo básico, já contei. Morro de medo de altura. Essa semana tinha uns caboclos aqui em cima do telhado. Eu morro de medo. Eu saio, quando vejo a pessoa no alto, eu saio. Ali tudo. Eu tenho medo de altura. Alguma fobia minha no passado faz com que eu tenha hoje medo. Algum trauma faz com que eu hoje tenha medo de altura. Ou eu tenho medo de altura porque a altura dá medo e acabou. Pode ser só isso também. Mas o fato é, eu tenho medo de altura. E o fato de eu assumir, eu tenho medo de altura, me protege de eu cair, muitas vezes, mas também revela algo importante sobre mim. O fato de eu ter medo de altura está dizendo alguma coisa importante sobre mim. Eu assumo, eu tenho medo de altura. Mas eu carrego outros medos. Eu carrego outros medos. Agora eu tenho gatas em casa. Eu morro de medo das minhas gatas serem atropeladas. Medo. Eu tenho medo disso. Esse medo diz muita coisa sobre mim. E saber que eu tenho medo disso está dizendo que eu tenho alguma coisa sobre mim que o medo revela. O medo fala muito de nós. Só que boa parte dos nossos medos nós escondemos para que os outros não saibam que nós temos esses medos, porque às vezes os outros usam o nosso medo contra nós. Então, algum dos nossos medos nós escondemos. Algum dos nossos medos nós escondemos. Eu estou lá com uma criança e eu preciso passar numa pinguela. Só que eu morro de medo de altura. E eu vou passar pela pinguela. Sabe o que é pinguela, né? Aquela tábua, aquele tronco, né? Que vira ponte para nós. E eu vou ter que passar aquilo ali. Mas eu estou com crianças. E as crianças precisam aprender a passar a pinguela. Mas eu tenho medo de altura. Eu engulo o meu medo, dou uma de fortão, dou uma de machão e eu passo com as crianças pela pinguela. E saio do outro lado. Só que as crianças, nossa, é isso, agora aprendemos a passar. Elas nem imaginam que eu passei pela pinguela morrendo de medo. Eu escondi esse medo delas. Eu escondi. Está na minha área desconhecida. Ou melhor, desconhecida não. Está na minha área oculta. Eu sei que eu estava com medo. Elas não sabem que estavam com medo. E, gente, nós fazemos isso tantas e tantas vezes. Tantas e tantas vezes. Algum tempo atrás, teve um cidadão que roubou a tampa da pia do batismo da igreja onde trabalhava.
E era uma tampa bonita ali, tudo, né? Nós procuramos na filmagem e encontramos na filmagem a pessoa que roubou a tampa da pia do batismo. É uma tampa bonita, trabalhada em latão polido e em bronze, sabe? Bem bonita, tudo. E a pessoa pegou para vender para um ferro velho, não é? Ali tudo. E o cidadão pequenininho pega a tampa, sai até meio envergado, porque a tampa é super pesada, sai meio envergado e leva embora. No outro dia, ele estava lá na frente da igreja. E eu lá com a filmagem, com a cara dele, com a camisa dele, com a roupa dele, com ele lá na filmagem, eu peguei o celular e fui falar com ele. Cara, que é isso aqui? Não sou eu não. Cara, é a sua camisa do Flamengo que está aqui. É essa bermuda que você está usando, até o chinelo é igual, a cara é a sua, o cabelo é igual e o tamanho é igual. Não é você? Não sou eu. Desse jeito. Falei com ele, com a pessoa que roubou. Quando eu saí, e aí nós tivemos que conversar com a guarda municipal, eu saí da frente da rua dele, ele já aproveitou para dar uma vazadinha, que ele percebeu, né? Então ele deu uma vazada. Eu, quando saí, a minha coluna vertebral estava pegando fogo e doendo, só a coluna vertebral, que pega ali, né, o sistema nervoso, né, central ali, tudo, né, puxando da base do cérebro até a região coxial, né, doendo de cima a baixo. O que foi isso? Isso é a reação do medo que eu tive de enfrentar. A reação do medo. Só que eu não contei para ninguém que eu sentia dor. O máximo. Eu sou corajoso, morrendo de medo. O medo revela muito do que nós somos. Conhecer os próprios medos nos ajudam a nos conhecer melhor. E, conforme vamos dando nome aos medos, assumindo que os temos, nós vamos tendo, em diversos momentos de nossa vida, a capacidade de enfrentar o medo que temos. E aí passa a pinguela, e aí conversa com o ladrão, e aí a gente vai conseguindo fazer algumas coisas. E aí eu percebo que muitos dos meus medos, aos quais eu não controlava, hoje eu tenho poder sobre esses medos. Já não são eles que me dominam, sou eu que domino o medo. Isso significa que eu fui sendo transformado. Assumir os medos, conhecê-los, ajuda a nos conhecer melhor. Conhecendo-nos melhor, nós começamos a ter controle de alguns desses medos que nós temos. Éramos controlados pelo medo, agora somos nós quem os estamos controlando. Então, num trabalho psicológico de autoconhecimento, é legal você ter o seu caderninho e você abrir seu caderninho e escrever lá na folha, lá no alto, meus medos, e aos poucos você ir colocando no caderninho os medos que você tem. Dá nome para os medos, tomando consciência dos medos que você tem. Alguns estão desconhecidos, mas quando a gente vai lembrando os conhecidos, alguns desses conhecidos que nós vamos dando nome e lembrando, começam a puxar alguns desconhecidos para fora, e eles passam a ser conhecidos de nós também, mesmo quando estavam no campo desconhecido. Então, um exercício de autoconhecimento que você pode fazer é exatamente escrever, nomeando, tomando consciência
dos seus medos. Você precisa dizer isso para você mesmo. Você precisa dizer para você: eu tenho medo disso. Eu tenho medo de tal situação. Essa situação me dá medo. E você tem que colocar isso no papel, para que, olhando para o papel, você possa dizer para si mesmo: eu tenho esse medo. Dá nome para ele. Eu tenho esse medo. Então, uma das formas de trabalharmos o autoconhecimento é começar observando nossos próprios medos. Nossos próprios medos. E eu repito, há medos que são básicos. Medo de altura. Há medo que é complexo. Medo de prejudicar o outro. Um dos meus grandes dilemas. Eu tentei fazer de tudo para que o cidadão devolvesse a tampa da pia batismal. Tentei de tudo, mas ele sempre negando: não fui eu, não fui eu, não fui eu. Entrego ele para a guarda ou não entrego ele para a guarda? Esse foi meu dilema. Foi meu dilema. Uma pessoa que eu conhecia, que eu ajudava no dia a dia, e fez isso. Entrego ou não entrego? Entrego ou não entrego? Eu tenho medo disso. Eu tenho medo disso. Se eu levo essa pessoa para a guarda, pode ser que ele seja preso por isso, por aquilo. Eu posso estar prejudicando ele. Eu sei que nesse caso ele não era inocente, não tinha inocência. Mas é uma vida. Vou ou não vou? Faço ou não faço? Eu tenho medo disso. Eu tive que colocar isso no meu papel. Quais os medos que você precisa colocar no seu papel? Coloque. Suponha: eu tenho medo de barata. Coloca: eu tenho medo de barata. Se não quer colocar em português, coloca: eu tenho medo de cucaracha, que é barata do mesmo jeito. Ali tudo. Então coloca lá: medo de barata. Coloque: eu tenho medo disso. Não é? Eu tenho medo que minha mãe descubra que eu fumo maconha. Coloque. Até para você enfrentar o vício, você vai precisar assumir o medo. Coloque no papel. Para você. É autoconhecimento, é você se conhecendo, é você assumindo sua vida, é você assumindo os seus próprios medos. Isso é autoconhecimento. E você fazendo isso, você está conseguindo dar passos e passos. E você vai tendo o controle disso. Chega um momento que você tem um controle. O medo continua existindo, mas você tem o controle dele. Não é mais ele que te controla, é você que controla medo. E é isso. Então, conhecer o medo é um elemento essencial para que você se conheça. E você, quando se conhece, você vai assumindo a posse da sua própria vida. E o medo, que é uma emoção básica, já não é ele quem te controlará, mas é você quem controlará o próprio medo. Então isso é fundamental, tá? Isso é fundamental. Quando Jesus ele está diante da possibilidade da cruz, ele sabe que a cruz está próxima. Jesus pega os seus discípulos e ele vai lá no Getsemane, e lá ele vai então rezar, sentindo a dor de ir para a cruz. O texto bíblico diz que o seu suor ficaram como que gotas de sangue a sair dos poros. O seu suor ficou como gotas de sangue saindo dos poros. E ali então Jesus reza: Pai,
se for possível, afasta de mim este cálice de sangue. Mas antes de tudo, Pai, seja feita a tua vontade. O que foi isso? Medo. Medo. Jesus estava morrendo de medo. No entanto, o medo impediu Jesus de fazer o caminho da cruz? Não, porque não é o medo que controla Jesus, é Jesus quem controla o medo. Por ele ter o controle do medo, ele pode dizer para os discípulos: não tenham medo, tenham o controle do medo. Não ter medo não significa que o medo deixará de existir na nossa vida. Não ter medo significa que o controle do medo agora está em nossas mãos. Somos nós quem passamos a controlar o medo. Meu pai, ele teve Alzheimer. E meu pai passou os últimos dias de sua vida entrevado na cama, porque além do Alzheimer, depois de um tempo, ele teve uma série de microderrames. Isso comprometeu toda a mobilidade dele, a fala, comprometeu tudo, a ponto que meu pai ele ficou entrevado numa cama e foi se esquecendo. Meu pai só não se esqueceu de uma única coisa, a Ave Maria. Meu pai esqueceu tudo, mas a Ave Maria, meu pai não esqueceu. Ele continuava rezando a Ave Maria. Ali ficou nele aquilo, né? Eu tenho medo de Alzheimer, pessoalmente. É um medo de Alzheimer, ali tudo. Eu tenho medo de terminar um pouco com aquela experiência que eu vi meu pai ter, ali tudo. Isso dá medo. É um medo que eu tenho. E esse medo, quando meu pai morreu há 9 anos atrás, esse medo, ele nos 2 primeiros anos, ele ficou muito evidente. E os outros percebiam isso em mim, e eu não admitia que eu tinha. Estava meio que desconhecido de mim e conhecido dos outros. Logo, estava na minha área cega. Os outros viam que isso tinha me afetado, mas eu dizia que não. Até que chega um momento que eu tive que trazer, que isso veio para a área aberta. Eu passei a saber disso. Sim, eu tenho esse medo. E de lá para cá é uma batalha para que eu controle esse medo, para que esse medo não me controle. Vocês passam isso todos os dias também. Isso é comum nosso. O que não é comum é a gente dar nome para o medo que temos. O comum é a gente esconder o medo. Esse é o comum. É não admitir o medo, porque alguém nos ensinou que medo é sinal de fraqueza. E aí, muitas pessoas acreditam que ter medo é ser fraco. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Medo e fraqueza não são sinônimos, são coisas diferentes. Medo existe. O homem mais forte teve medo da cruz, Jesus. Tão forte que é Deus, tão cheio de medo que é homem, mas ele controlou o medo, e não foi o medo quem o controlou. O medo faz parte do pacote, o medo não é sinal de fraqueza. Assumir os próprios medos é sinal de força. E quando nós admitimos, sim, eu tenho medo, e daí, algum problema? Somos fortes. Somos fortes. Somos fortes e estamos encarando os outros, mesmo estando com medo. Passamos a controlar o medo. Ok, pessoal?